Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica dominical, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar orando. Vamos orar pelas famílias enlutadas, que Deus possa confortar e consolar. Orarmos pelos familiares de Dona Ione. Dona Ione veio a falecer nessa última semana e orarmos pelos filhos, netos, que Deus possa estar confortando e consolando a família. Orarmos também por aqueles que perderam entes queridos, que Deus tenha misericórdia e possa ajudá-los nesse momento difícil que é a dor da separação. E por aqueles também que estão hospitalizados, que Deus esteja restaurando a saúde deles. Temos muitas pessoas, irmãos em Cristo, pessoas amigas que estão hospitalizadas, mensagens que recebemos de pedido de oração, pedindo por algum familiar. Então nós incluímos tudo e pedimos então a Deus para que esteja cuidando de cada pessoa que está internada, para que possa ser restaurada a sua saúde, se assim for da vontade de Deus. Mas também oramos pelas irmãs da nossa igreja, a Germa, a Delvira, a Gesilda, também Dona Nilza, que Deus possa também estar cuidando delas e também dos seus familiares. Oramos pela igreja. Tem sido difícil, às vezes, não poder congregar. Hoje teremos o nosso culto presencial, né? Através do número do CNPJ, podemos hoje congregar, hoje à noite. Mas tem sido difícil. Então, que Deus possa estar cuidando de cada família, abençoando os membros da nossa igreja, aqueles que nos visitam também, que possam também ser abençoados. Que Deus possa continuar cuidando da nossa igreja. Mas também sermos gratos pelas bênçãos recebidas. São muitas as bênçãos que temos e por isso devemos agradecer. Que Deus continue nos abençoando e cuidando de nós e que possamos ser gratos por tudo que Ele tem feito. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos a Deus por mais uma escola bíblica, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado a Deus por este tempo, possa ser um tempo de crescimento, um tempo, ó Deus, de glorificação ao Teu nome. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas irmãs, a qual sempre temos pedido, Dona Germa, Dona Gesilda, também Dona Delvira, Dona Nilza, que o Senhor possa estar abençoando as nossas irmãs. Ó Deus de amor, abençoe também os familiares, dê força a eles, dê a eles sabedoria para estar cuidando, ó Deus, das nossas irmãs que estão enfermas. Também, ó Deus, nós te pedimos pela nossa igreja, em tempos difíceis que estamos enfrentando, que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando da nossa igreja, abençoando, ó Deus, cada membro, cada visitante, que o Senhor guarde, proteja, livra eles de todo perigo, de todo mal, que não falte, ó Deus, a Tua direção em cada família. Somos gratos também pelas bênçãos recebidas, muitas são as bênçãos e por isso estamos, ó Deus, gratos pelo Teu cuidado, pelo Teu agir, pelo Teu mover, e que nós possamos reconhecer, ó Pai, a Tua soberania e o Teu cuidado para conosco. Também, ó Deus, pedimos por aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor tenha misericórdia. Mensagens nós recebemos, ó Deus, de pessoas que estão com algum familiar hospitalizado, que o Senhor, ó Deus, abrace essas pessoas que estão internadas e cuide, esteja, ó Deus, sustentando eles a cada dia, restaurando a saúde deles, se assim for da Tua vontade. Pedimos a Deus pelos enfermeiros, pelos médicos, que o Senhor tenha misericórdia deles também, em meio ao cansaço emocional, físico também, ó Deus, que o Senhor esteja dando a eles força para que eles possam continuar trabalhando e contribuindo, ó Deus, na recuperação dos pacientes. E pedimos pelas famílias enlutadas, aquelas, ó Pai, que perderam entes queridos, que o Senhor conforte e console. Incluímos os familiares de Dona Ione, que veio a falecer, os familiares, ó Deus, os filhos, os netos, as noras, o genro, que o Senhor abençoe, ó Deus, ali, cuide, console cada membro daquela família, abençoando, ó Deus, este momento. E os demais que perderam, ó Deus, entes queridos, que o Senhor conforte, console, ó Deus, cada família, sustentando nesse momento difícil. E agora que vamos estudar um pouco mais a Tua Palavra, que seja um momento, ó Deus, de refrigério e também, ó Pai, de direção e de glorificação ao Teu nome.
Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos já para a nossa terceira lição. A lição de número 3 fala sobre a imagem do Deus invisível. Esse é o tema da lição, a imagem do Deus invisível. O texto base é Êxodo 20, versículo 4 ao 6. Então abra sua Bíblia aí em Êxodo 20, versículos 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento, irmãos, é: não farás para ti imagem de escultura. É interessante que o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo, então, não farás para ti imagem de escultura. No primeiro, ele fala da soberania de Deus, que devemos adorar somente a Ele. E aí, no segundo, ele dá uma ordem para nós não adorarmos outro Deus além do Deus Criador dos céus e da terra, e que também foi o mesmo Deus que tirou o povo do Egito da servidão. Então vamos ler um pouquinho a nossa lição. O segundo mandamento é um alerta às mentes dos adultos que insistem a raciocinar como as das crianças. Este mandamento impede o homem esculpir ídolos ou fazer imagens para representar a Deus. A proibição é óbvia. Qualquer tentativa de esculpir Deus em madeira, gesso, latão, ainda que bem adornados, com o mais raro metal deste mundo. Deixa eu ver aqui, que aqui apagou o meu Kindle aqui, e aí eu preciso voltar. Voltei. O artesão apenas estaria reduzindo o tamanho de Deus e comparando-o à dimensão humana. Então, irmãos, nós percebemos aqui que esse segundo mandamento, ele é um alerta ao homem a não fazer, esculpir ídolos para representar Deus. Deus, ele não tem um representante, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus fala isso. Então, o mesmo Deus que tirou o povo da servidão do Egito, o mesmo Deus que disciplinou o povo no cativeiro babilônico e depois trouxe a libertação, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, o mesmo Deus que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pela humanidade, é o mesmo Deus hoje também no século 21. Então nós não precisamos esculpir, fazer alguma representação divina, porque Ele está no nosso coração. Então nós intercedemos, Ele ouve a nossa súplica, o nosso clamor. O que diz Jeremias 33:3? Clama a mim, Deus falando, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós clamamos a Deus, nós invocamos o nome de Deus. Não há necessidade de nós termos um bonequinho do nosso lado, na nossa cama ou na nossa parede, para dizer que Deus está presente. Ele está no nosso coração. E ali o Espírito Santo, que é o próprio Deus também, ele vai nos consolar e vai também nos guiar por toda a verdade. Então ele já logo inicia a lição exortando, alertando o povo baseado nesse versículo de número
4, a não fazer imagens de escultura, esculpir alguma imagem que esteja representando a pessoa de Deus. O segundo mandamento é uma advertência do Criador. Se você idolatra imagens, mesmo que a intenção seja de que esta se assemelhe a Deus, você incorrerá em um grande pecado, pois a imagem é morta e o Deus a qual servimos é vivo. Quanto mais distante de Deus, mais o reduzimos o seu esplendor. Quanto mais perto de Deus, mais observamos e tememos a sua grandeza. Então, no primeiro parágrafo aqui, ele fala que a idolatria ela é pecado. E aí eu abro um parênteses e eu falo que não é só esculpir imagens de representação da pessoa de Deus, mas às vezes eu adoro a minha família, nós falamos isso na semana passada, um carro, o meu trabalho, eu adoro um representante, às vezes, na televisão, alguém que trabalha na televisão, algum apresentador, algum ator, né? O jovem mesmo tem muito disso, né? De seguir e acompanhar, idolatrar muitas pessoas. Então, isso se torna pecado. Nada pode estar acima de Deus. Eu posso até admirar alguém. Eu posso admirar uma pessoa, desde que seja uma pessoa que esteja em comunhão com Deus, é claro, né? Se nós somos crentes, vamos admirar pessoas que têm uma comunhão com Deus também. Eu não posso admirar alguém que vive no pecado, vive na prostituição, vive fazendo coisas que desagradam a Deus. Um crente não vai admirar uma pessoa dessa. Mas às vezes você tem uma pessoa, serva do Senhor, que você admira, que você gosta dessa pessoa e fala, puxa vida, como essa pessoa é usada por Deus. É uma admiração. Eu posso também admirar e até gostar, não é? De alguma coisa que Deus me deu a possibilidade de comprar, seja um carro, seja uma casa. Eu falo, como eu estou feliz nessa casa, como eu estou satisfeito, como Deus é bom que me concedeu esse presente. Então eu estou feliz. Aquilo me enche de alegria, desde o momento que essa alegria ela não seja colocada acima de Deus, né? A minha suficiência é Cristo, na alegria, em todos os momentos, é Cristo. Mas eu posso então admirar e ficar feliz com aquilo que Deus me dá, né? Assim também com a família, né? Eu não posso idolatrar a minha família. Eu devo amar a minha família. Eu devo sim ajudar a minha família, admirar às vezes o crescimento dos meus filhos, como eles estão indo bem, estão caminhando profissionalmente ou nos estudos ainda. Então eu estou admirando, mas desde o momento que tenha um limite, né? Mas a adoração maior, ou seja, a adoração maior não, a adoração única é unicamente a Deus, somente a Deus. E aí no segundo parágrafo, ele já fala que quanto mais distante de Deus, mais reduzimos o seu esplendor. Quanto mais perto de Deus, mais observamos e tememos a sua grandeza. Na verdade, o que ele quer dizer aqui não é que eu me afastando de Deus, eu vou diminuir o esplendor dele. Não é isso. Eu me afastando de Deus, ele continua sendo Deus com a sua glória, com sua soberania e poder. Né? Eu que me afasto, eu que vou perdendo as forças por estar distante de Deus. Agora, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais então eu vou reconhecer a sua soberania e vou também observar e temer a sua grandeza. Tá bom? Primeiro parágrafo. Por que o homem tende a fazer esculturas e contraria o segundo mandamento? O homem sempre encontrou prazer neste tipo de veneração. O apóstolo Paulo já advertia sobre tal pecado em Romanos 1, 21 a 23, onde os homens insanos estariam trocando a glória do Deus imortal por imagens mortas. O profeta Isaías esclarece que o segundo mandamento
adverte que Deus é irrepresentável, pois nenhum símbolo ou imagem o representa. Quem se relaciona com imagens e esculturas tem relacionamentos superficiais. Deus quer de nós um relacionamento profundo. Israel fez para si um bezerro de ouro. Esqueceram que Deus lhes fizera, libertando-os das garras do Egito, além de lhes abrir o mar vermelho. Vamos ler alguns textos aqui. O primeiro é Isaías 42, 8. Abra sua Bíblia aí, Isaías 42, versículo de número 8. Aqui ele diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ele, comentando esse texto de Isaías 42, 8, o autor diz o seguinte: quem se relaciona com imagens e esculturas tem relacionamentos superficiais. Deus quer de nós um relacionamento profundo. E depois ele fala, o profeta Isaías esclarece que o segundo mandamento adverte que Deus é irrepresentável, pois nenhum símbolo ou imagem o representa. Eu vou repetir a frase. O profeta Isaías esclarece que o segundo mandamento adverte que Deus é irrepresentável, pois nenhum símbolo ou imagem o representa. Ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, ele é irrepresentável, ele não precisa de representante, ele não precisa de alguém fazer a parte dele, ele mesmo faz toda a parte. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele não precisa de uma imagem que o representa. E aí a gente vai para Êxodo 32. Quando Arão permite, então, que o povo faça um bezerro de ouro para representar ali o próprio Deus. E Deus fica muito irado e manda Moisés e Josué descerem o mais rápido possível, porque eles tinham acabado de fazer uma imagem de escultura. E aquilo trouxe muita tristeza e também trouxe revolta a Moisés, quando ele chegou então e viu aquelas pessoas lá dançando e adorando e servindo aquele bezerro de ouro. Então Deus não precisa de representante, ele é irrepresentável. Ele diz aqui: eu sou o Senhor, a minha glória e a minha honra eu não darei a nenhuma imagem de escultura, ou seja, eu não darei a nenhuma imagem para me representar. Eu sou suficiente, me adorem, me sirvam e reconheço a minha soberania. Vamos lá em Êxodo 32, então, ler esse texto do bezerro de ouro. É um texto muito interessante, onde percebe a fraqueza de um líder chamado Arão, infelizmente, mas também a gente percebe um povo ingrato, né? Um povo ingrato que não reconheceu o Deus que tirou eles da servidão do Egito. Então abra sua Bíblia lá em Êxodo 32, versículos de 1 a 9. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito.
Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Um semblante duro, um coração ruim, um coração duro, um coração idólatra. Tenho visto que esse povo não está me agradando, não faz a minha vontade. Então eles pegaram um representante de Deus. Eles fizeram um bezerro de ouro, um bezerro fundido, representando assim o Senhor. E aí você vai no livro de Isaías e você olha, por exemplo, as tábuas dos 10 mandamentos, que é esse mandamento que nós estamos lendo: não farás para ti mais escultura, ou seja, não há necessidade de vocês fazerem um meu representante. Eu não tenho representante, eu sou o Senhor Deus, e toda a honra e toda a glória deve ser feita para mim. Então, irmãos, isso é muito importante. A gente precisa entender bem esse texto, bem essa passagem, porque muitas das vezes nós, de maneira assim, às vezes superficial, nós às vezes fazemos coisas que desagradam a Deus, né? Nessa área. Então nós precisamos ter muito cuidado. Nós podemos ir diretamente a Deus. Quando Filipe fala: Senhor, mostra-nos o caminho. Qual é o caminho? Aí Jesus olha, lá no João 14, Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, se você andar comigo, você está andando com Deus. Se você estiver comigo, você está com Deus. Eu sou o próprio Deus, eu e o Pai somos um. João fala isso, né? Então nós não precisamos de mais nada, nós temos o nosso Deus. Nós temos acesso a Ele diretamente. Podemos ir diretamente, qualquer hora, qualquer dia, a Ele, que Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Nós não precisamos de um intermediário. Nós podemos ir diretamente a Ele e fazer então o nosso clamor. Eu não preciso pedir a uma imagem de escultura, para essa imagem de escultura interceder por mim a Deus. Eu diretamente posso ir a Deus, conversar com Deus, chorar com Deus, derramar as minhas súplicas diante de Deus, clamar a Deus, e Ele vai me ouvir, né? Ele está pronto para nos ouvir. Então não há necessidade de eu intermediar isso com alguém, para que esse alguém ou essa imagem pode então interceder por mim. Não, eu posso ir diretamente a Deus. Amém, irmãos? Porque possamos entender dessa maneira e caminhar dessa maneira. O homem durante séculos acreditou que as imagens eram mediadoras para que pudesse ter acesso ao Deus invisível. O segundo mandamento é uma advertência. Não há imagens entre nós e Deus que possa validar algum tipo de mediação ou intercessão. Só existe um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo. Pois o próprio Cristo é a imagem do Deus. É a imagem do Deus invisível, né? A gente pode até complementar esse texto de Colossenses aqui, 1,15. Mas outro texto é 1 Timóteo 2. Abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é desejo do Senhor que todas as pessoas se salvem, que todas as pessoas busquem a salvação que há somente em Cristo Jesus. E aí ele diz, verso 5, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então Paulo fala a Timóteo, o desejo do Senhor é que todos se salvem. E para eles se salvarem, eles precisam então crer em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio em carne e nos resgatou. É interessante que ele fala aqui em resgate por todos. Ou seja, Jesus morreu por todos. Ele não fez nenhuma acepção. Então, através de Jesus, eu vou para o céu. Através de Cristo Jesus, eu conheço Deus. Através do Senhor, eu encontro a salvação. Então, não tem um outro representante. Cristo, ele é suficiente.
Eu não tenho outro representante para eu suplicar, né? Eu não tenho outro representante para eu me salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele eu encontro salvação, nele eu encontro a esperança. Então eu posso diretamente a ele, pastor? Claro que você pode. Aceite ele no seu coração, crer nele como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, e você alcançará então a salvação, que não é por mérito próprio, mas é pela graça sois salvos, por meio da fé. É um dom de Deus, até a fé é um presente que Deus nos dá para que nós possamos aceitá-lo, sabendo que a salvação é pela misericórdia de Jesus Cristo e não mérito nosso. Então, a gente precisa entender dessa maneira, né, que em Cristo Jesus nós encontramos a salvação. E ele, então, deve ser honrado, deve ser glorificado nas nossas vidas. Por isso que existem versículos, né, e louvores também que nós falamos: a Deus toda a honra e toda a glória. Muitas pessoas querem levar esse prêmio da adoração, querem levar esse prêmio da honra e da glória. Mas aí a Bíblia fala que a Deus toda a honra e toda a glória. Ele é o Senhor e não divide a sua glória e a sua honra com ninguém, nem com as imagens de escultura. Vimos lá em Isaías 42, versículo de número 8. Vamos caminhar mais um pouquinho. Ponto 2. Consequências da desobediência ao segundo mandamento. Então, nós falamos porque o homem tende a fazer esculturas e contraria o segundo mandamento. Deixamos alguns textos. E agora as consequências da desobediência ao segundo mandamento. Uma leitura superficial deste texto pode parecer que Deus é vingativo e sua sentença aos que o traem é o sofrimento aos pais e que este alcança os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Ele começa explicando, né, dessa maneira, que acabei de ler aqui, porque ele está agora comentando o versículo de número 5, quando diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí ele começa a explicar esse versículo. Entretanto, o que está escrito no segundo mandamento é que as gerações irão sofrer a iniquidade dos pais, ou seja, a adoração a imagens promove um canal que deságua na depravação humana. Quando o homem troca a glória de Deus por imagens de aves e répteis ou coisas semelhantes, na verdade está cometendo iniquidade, onde tal erro abre as portas da violência, da desigualdade, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Então, ele explica que o versículo 5, quando fala que ele vai visitar a iniquidade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, a iniquidade paterna, a iniquidade dos pais, a adoração à imagem, ela promove um desequilíbrio na geração. Ela promove um canal que deságua na depravação humana. Então aquilo começa a criar uma bola de neve, porque o meu avô foi dessa maneira, o meu pai também foi, e eu também acabo sendo, e levo então para os meus filhos, e com isso vai havendo aí uma bola de neve, vai crescendo essa depravação, essa idolatria. E quando fala depravação aqui, não fala somente da idolatria, fala naquela família desestabilizada, sem estrutura, aonde tem prostituição, aonde tem assassinatos, aonde tem inveja, ciúme, ódio, raiva, adultério. Então aquilo vai desenvolvendo. Ou seja, porque não houve confissão de pecados naquela geração. Não houve uma busca incessante da palavra de Deus. Então, aquilo foi desenvolvendo. Ela foi desenvolvendo e, consequentemente, então,
veio resultados negativos em virtude dessa desobediência. Essa desobediência. Irmãos, nós, hoje também, no século XXI, muitas coisas que nós estamos enfrentando na vida, e nós estamos observando também o nosso país e o mundo sofrendo tanto, é por causa da desobediência. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O que está precisando é quebrantamento, é nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus, é nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, é nós olharmos para Cristo. Então, nada mais é do que esse mandamento. Há então uma consequência, né? Uma consequência muito grave por causa da desobediência. A desobediência gera muitas consequências graves, e por isso então que ele fala nesse versículo 5 que iria visitar a iniquidade dos pais, no sentido que os pais tomaram essa decisão de se distanciarem da presença de Deus, e consequentemente os filhos e os netos, e os bisnetos, e os tataranetos, e aí veio, né, gerações ímpias, gerações incrédulas, distantes da presença de Deus. Vamos ler aqui em Romanos 1. Esse texto de Romanos 1 é um texto muito interessante, que o apóstolo Paulo escreve à igreja, né? E ele fala a questão da idolatria, ele fala a questão também da depravação, da carne, dos desejos da carne e as consequências que tudo isso leva. Romanos capítulo 1, os versículos 23 ao 32. Romanos capítulo 1, o versículo 23 ao 32, ele fala da idolatria e também da depravação humana. Abra sua Bíblia aí, Romanos 1, 23 a 32. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Parece que ele está fazendo essa comparação, essa conexão lá com Êxodo 20, né? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Aí tem um ponto de exclamação, amém. Ou seja, quem deve ser adorado, reconhecido como Todo-Poderoso, é o Deus Criador dos céus e da terra, né? Então, nesses versículos aqui, ele fala da idolatria. Mudaram, estão agora adorando e servindo a criatura, aquilo que foi criado em lugar do Criador. Por isso que ele fala que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E isso, houve essa mudança lá em Êxodo 32, que nós lemos do bezerro de ouro, que Arão, então, um líder que não foi um líder sábio, não foi um líder que teve autoridade ali, ele cedeu e o povo acabou levantando um bezerro de ouro, um representante de Deus. Deus não tem representante, Deus é único, a honra e a glória é somente a Ele. Então precisamos entender isso. E aí Paulo fala aos romanos que adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual que deve ser bendito, ou seja, ele deve ser honrado e glorificado eternamente, o Criador e não a criatura. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, ou seja, essa idolatria levou então a consequências. Deus entregou a paixões infames, Deus entregou a uma depravação humana. E aí ele diz lá no versículo 5, né, que visita os pais, a iniquidade dos pais desde a terceira e quarta geração. Deus entregou a paixões infames, Deus entregou então a depravação humana. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos
a merecida punição do seu erro. Então essa entrega de Deus fez com que o mundo virasse de cabeça para baixo. O que é certo agora é errado e o que é errado agora é totalmente certo. Ficou o contrário. Deus entregou as paixões infames. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha o que levou à idolatria. A idolatria levou à depravação humana, e a depravação humana levou à morte. Né? Deus permitiu essas coisas acontecerem. Mas por que Deus permitiu? Será que Deus é um homem ruim? É um ser vingativo? É um ser covarde, mau? Não. Por causa da desobediência. O nosso Deus, irmãos, é um Deus zeloso. É um Deus que ele zela pelos seus ensinos. Ele zela pela sua palavra. Ele zela pelo conhecimento dele. Ele leva ele mesmo a sério. A palavra dele a sério. Então a palavra de Deus não estava sendo cumprida, não estava sendo praticada, não estava sendo reconhecida como palavra única. A pessoa de Deus não estava sendo adorada. Eles estavam fazendo representantes. E esses representantes não havia necessidade de fazer, porque Deus não divide a sua glória. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, o capítulo 2, o versículo de número 12 e número 13. 2 Timóteo 2, 12 e 13. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então aqui Deus ele é fiel para salvar, mas também Deus é fiel para punir. Não é isso? Então se nós o negamos, ele também vai nos negar. Ou seja, a negação qual é aqui? É a morte. É a morte espiritual. Se eu aqui nego o Senhor e não reconheço ele como meu Salvador, e nem como Senhor da minha vida, eu estou negando a Deus. Eu estou negando a Deus. E se eu sou infiel, ele não vai ser infiel, ele permanece fiel, né? Pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Então eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Né? Deus vai continuar sendo Deus poderoso, grande, incomparável, misericordioso e justo sem a minha presença. Então eu que preciso buscar de Deus, eu que preciso ir ao encontro de Deus. E se eu for infiel, ele permanece zeloso pelas suas boas obras. Ele permanece fiel, né? Mostrando aqui então a sua soberania e também a sua suficiência. Vamos continuar aqui. Nós já lemos Romanos 1, de 23 a 32, e agora nós vamos continuar nossa leitura. A sociedade atual, ela vive atolada na lama da iniquidade, colhe os frutos amargos da herança dos seus pecados de idolatria. Pais hoje olham para o futuro e se perguntam que mundo deixarão para os seus filhos, quando, na verdade, deveriam se preocupar de outra forma, quais os filhos deixarão para este mundo. Que possamos afirmar como Josué, que advertiu ao seu povo e fez valer o segundo mandamento, cancelando a adoração aos ídolos e preocupado com a sua geração, afirmou que serviriam apenas ao Senhor. Quais os filhos que nós vamos deixar para este mundo? Essa é a pergunta certa que devemos fazer.
E não a pergunta que mundo deixarão para os seus filhos. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Ele vai continuar sendo do maligno. Né? As concupiscências da carne, os desejos da carne, a soberba da vida, jaz do maligno. Agora, que filhos eu vou deixar? Eu vou deixar filhos preparados para a guerra, deixar filhos preparados para este mundo, para servir e glorificar o Senhor. Por isso que eu venho batendo nessa tecla, irmãos, aqui na igreja, que nós precisamos preparar os nossos filhos para estarem glorificando a Deus. Nós não podemos esperar nada de bom deste mundo. O mundo a cada dia está pior e a cada dia vai ser pior, porque Deus está chegando, Deus está voltando. O fim dos tempos, o retorno do Messias a este mundo. Então nós precisamos preparar os nossos filhos para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. E às vezes queremos que o mundo mude, que haja uma melhora. Como é que vai ser? Esse mundo tem que melhorar. Não, prepare os seus filhos. Converse com eles, fale da palavra de Deus para eles. Leva eles para a igreja. Ore com eles e ore por eles. Para que eles possam ter bagagem, possam ter força, possam ter estrutura, possam ter conhecimento, se preparando para uma guerra. Porque Efésios 6 fala da armadura de Deus. Né? Ele fala aí que o mundo aqui é uma guerra e nós precisamos preparar os nossos filhos para esta guerra espiritual. E para isso é necessário que você esteja orando com eles, orando por eles, estudando a Bíblia com eles, levando a eles também ter esse compromisso da palavra de Deus, indo na igreja com eles, não mandar eles para a igreja, mas você ir com eles na casa do Senhor. Né? Para que tenhamos então filhos fortalecidos, filhos que estejam vivendo nesse mundo tenebroso e cruel, mas vivendo para a glória de Deus. E aí foi a decisão de Josué. Josué capítulo 24, versículo 15, que é um texto bem conhecido, ele mostra bem claramente qual foi a decisão, qual foi a escolha que Josué teve. Né? Em meio à idolatria, em meio a representantes de imagens de escultura, Josué tomou uma decisão muito clara e levou todo o seu povo também a tomar essa decisão. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês hoje escolhem o que vocês vão servir, mas nós já escolhemos e vamos servir ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, porque reconhecemos a sua grandeza, não precisa de representante, podemos ir diretamente a Ele, falar com Ele, suplicar, interceder, agradecer pelas bênçãos recebidas. Então eu e a minha casa, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Que você possa também ter esse comportamento e essa tomada de decisão, levar a sua família a decidir tomar em servir ao Senhor, né? Que a sua família possa tomar essa decisão de servir ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós aqui adoramos um Deus vivo. Nós podemos ir diretamente a Ele através da oração e nós falamos com Ele, lemos a Bíblia, Ele fala conosco e aqui nós interagimos de maneira muito sincera e clara, muito transparente e objetiva com Ele, e Ele fala conosco, o Espírito Santo nos guia por toda a verdade, não precisamos de nenhuma imagem, não precisamos de nenhum representante para falar conosco, nós aqui vamos diretamente a Deus. Que nós possamos ter essa convicção, irmãos, em meio a tantas ofertas, em meio a tantas roupagens aí elegantes, né, que tentam nos atrair, que tentam nos influenciar, que nós possamos realmente ter essa convicção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Benefícios aos que adoram apenas a Deus. Ao cumprir o segundo mandamento, Deus os concede misericórdia até 1000 gerações. Veja que Deus tem mais prazer em nos conceder misericórdia, pois a estende até 1000 das nossas gerações, do que impor a sua justiça, pois esta última sentença
alcança até a quarta geração dos desobedientes. Então aí você vai lá no versículo de número 6 de Êxodo, capítulo 20, né? O versículo 5 mostra o castigo para o desobediente. Agora, olha o que Deus faz com aquele que obedece a ele. Êxodo 26, Êxodo capítulo 20, versículo 6. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha como é bonito isso. Ele realmente, castiga o ímpio, ele castiga aquele que deu as costas para ele castiga aquele que não o adora e aquele que não o serve, mas ele abençoa até 1000 gerações aqueles que guardam e amam os mandamentos do Senhor. Então você percebe que a misericórdia, o benefício, ele é muito maior do que a justiça, né? Do que a ira de Deus. Deus, ele é bom, Deus é maravilhoso. E aí ele faz misericórdia, mostrando aqui o quanto que ele derrama, então, o amor dele, derrama a misericórdia para que nós não sejamos consumidos. Eu quero concluir aqui, irmãos, em 1 João, no capítulo 5, lá perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, os versículos 20 e 21. Há uns anos atrás, nós fizemos uma exposição deste livro de 1 João, lá na igreja, e eu gostaria, então, de deixar com os irmãos esses últimos versículos da primeira epístola de João, o versículo 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esses dois versículos finais aqui de 1 João 5 é muito claro que Cristo é o verdadeiro Deus e somente Ele deve ser adorado. Somente Ele deve ser adorado. Naquela época havia pessoas que achavam que Deus não havia sido encarnado, não havia vindo em carne. Então que Jesus não era o Cristo, Jesus não era o Messias. E aí João então explica toda a carta falando que ele, Jesus, é o Cristo, ele é o Messias, ele é enviado, ele é ungido de Deus. E aqui ele diz, ele deve ser adorado, ele é o verdadeiro Deus, ele é a vida eterna, nele encontramos a vida eterna. E aí ele fecha do 21, diz, filhinhos, uma forma muito amável, muito próxima, né? Filhinhos, amados, queridos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, não se contaminem, não fazem imagem de escultura, não criem representantes para Deus, porque Ele não precisa de representante. Cristo, Ele é o ungido, Ele é o enviado, Ele é o Messias, e unicamente através dele encontramos a salvação, através dele encontramos a vida eterna. Pedro, em Atos 4:12, ele diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação só é encontrada em Cristo Jesus. Vá a Cristo, reconheça-o como Senhor e Salvador na sua vida. Ele não precisa de representante. Não, você não precisa preparar nenhuma imagem ou comprar nenhuma imagem para representá-lo. Vá diretamente a Ele. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é amigo e Ele também quer cuidar de você e Ele quer salvar você para que você não entre, então, numa depravação, essa depravação humana, mas que você possa permanecer com Ele, aos cuidados dEle, e quando Ele vir, viver com Ele eternamente no seu reino, no reino celestial. Amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado a Deus por esta escola, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado a Deus porque falou também ao nosso coração, e que nós, ó Deus, possamos aqui ser instrumentos vivos nas Tuas mãos, para estar, ó Pai,
elevando o teu evangelho, o evangelho de resgate, de redenção, o evangelho que traz a salvação. Em ti nós encontramos isso. Não há necessidade, ó Deus, de fazermos nenhum representante para ti. Podemos ir diretamente a ti e levarmos as nossas súplicas, intercedermos, estarmos, ó Deus, sendo gratos e deixarmos também que o teu Santo Espírito possa nos guiar por toda a verdade. Faça com que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos oriente e oriente cada um, ó Deus, a estarem reconhecendo que em ti, Jesus Cristo, unicamente em ti, há salvação. Abençoe a nossa igreja, possamos continuar marchando, levando o teu evangelho genuíno, o teu evangelho transformador a muitas vidas que estão carentes e necessitam conhecer a tua santa palavra. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.